Oi pessoal, eu quero contar a vocês a leitura de Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bom, nós vimos que nestes primeiros versos, Jesus está dizendo que ele não veio abolir a lei ou os profetas. Isto é, ele não veio com a intenção de dizer que a lei e os profetas estavam errados ou não serviam mais para o propósito de Deus. Não, ele diz, eu não vim abolir, mas cumprir. Eu estou aqui hoje exatamente para cumprir tudo que a lei exige e tudo aquilo que os profetas anunciaram. Porque a lei apontava para Jesus e os profetas também, eles falavam a respeito de Jesus. Então Jesus vem ao mundo para cumprir tudo o que dizia a respeito da lei e dos profetas. Agora, Jesus diz para os seus ouvintes que enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desapareceria a lei. E ele está dizendo que a menor das leis, até que tudo se cumpra, até que tudo que foi revelado por Deus no passado se cumprisse. E ele fala que aquele que desobedecer a um dos mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, este será o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Por isso é importante nós compreendermos os mandamentos de Deus. Cumprir os mandamentos de Deus é cumprir a palavra final de Jesus. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo. Todo mandamento de Deus, ele é construído sob a lei do amor, o princípio do amor. Então, na verdade, aquele que é cristão, aquele que nasce de novo pela fé em Cristo Jesus, ele não está mais sujeito à lei, porque Jesus cumpriu toda a lei. Ele não aboliu, mas ele cumpriu toda a lei. Mas aquele que é cristão, embora não sujeito à maldição da lei, ele pratica a lei quando ele ama a Deus de todo o seu coração e ama o seu próximo. Porque, como eu disse, a lei e os profetas, eles vinham progressivamente ensinando o povo de Israel a amar. Porque toda a lei e todo o ensino dos profetas estão sob este grande princípio que é o amor. E qual é a essência de Deus? Deus é amor. Portanto, aquele que desobedecer qualquer um que seja dos mandamentos de Deus, ele está falhando no amor. Assim como aquele que praticar os ensinamentos e os mandamentos de Deus, ele estará cumprindo o amor. De forma que aquele que falha se torna menor no reino de Deus, porque ele não ama como deveria amar.
Em alguma coisa ele está falhando. E aquele que cumpre os mandamentos de Deus, ele se torna grande porque ele está amando como é chamado para amar. É interessante, né, que Paulo chega a falar na sua carta aos Gálatas que toda a lei de Deus resume no amor. Portanto, ame. 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 E quando você estiver cansado de amar, continue amando. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta à igreja de Corinto, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Portanto, ame. Deus te abençoe.